Você se considera uma pessoa com autocontrole? Se eu for te perguntar, o que é o autocontrole para você? O que você iria me dizer? O que você iria responder? É muito difícil a gente controlar as coisas. Primeiro que a gente não tem um controle de tudo que acontece na nossa volta. Pelo contrário, o controle que nós temos é muito baixo. Na verdade, nós conseguimos ter controles das nossas vidas a partir do momento em que nós nos direcionamos para o nosso mundo interior. E quando nós direcionamos esse pensamento para o que diz respeito de um mundo interior, nós então entendemos o que é ter autocontrole. Mas é muito difícil você se controlar quando alguma coisa sai daquilo que você deseja. É muito difícil quando essa coisa vem de uma pessoa ou de uma situação que você projetou alguma coisa e infelizmente aquilo não deu certo. Mais interessante é que o domínio sobre si mesmo diz muito respeito do que a pessoa é, do que ela deseja ser, do que ela pode ser e do que ela deixou de ser. Seja no seu trabalho, seja nas suas relações interpessoais, nas suas interações com o mundo, em qualquer área da sua vida. O autocontrole diz respeito sobre as conquistas que vamos ter no nosso futuro. Afinal, se a gente agir por impulso, a gente não vai perceber muitas vezes as profundidades das coisas e nós não vamos entender aquilo de uma maneira mais profunda. E antes de eu continuar, eu já peço que você deixe o seu like, curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal, porque assim você vai me ajudar a ajudar mais e mais pessoas através da psicologia e da terapia cognitivo-comportamental. O autocontrole, então, significa o respeito que você tem para si mesmo, para os outros, mas muito mais para com você mesmo. Porque é necessário a gente conhecer primeiramente o que acontece no nosso mundo interior, na nossa mente, para a gente conseguir entender e às vezes até compreender de uma forma mais funcional o que acontece com a gente. Por que que em situações uma pessoa explode e nessa mesma situação uma outra pessoa não consegue explodir? Porque a pessoa que explode, ela não sabe dos seus pontos fortes e fracos. Ela não sabe da funcionalidade que ela deve ter no seu dia a dia. Diferente dessa pessoa, então, que não explode, que ao ver uma coisa acontecendo, ela age de uma forma mais funcional. E por agir de uma forma mais funcional, ela consegue agir com a calmaria, com a funcionalidade das coisas, com crenças centrais mais funcionais. Por isso que ela exclui a explosividade que a pessoa explosiva tem, e aí então entra num processo de calmaria, entra num processo de compreensão das coisas. E se ela entra num processo de compreensão das coisas, ela tem a capacidade de dominar os seus impulsos, os seus pensamentos, os seus sentimentos, tudo que envolve uma disfuncionalidade. Aqueles sentimentos de raiva, tristeza, angústia, ansiedade, ela consegue então trabalhar de uma forma mais funcional e mais precisas. Porque muitas pessoas têm dificuldade com as emoções e elas acabam sendo impulsionadas por essas emoções negativas. Compram sem ter dinheiro, aceitam propostas sem analisar,
não projetam a sua vida para o aqui e para o agora. Elas projetam a vida para o futuro, só que de uma maneira disfuncional. De uma maneira que elas não conseguem entender os custos e os benefícios para se manter em determinadas ações que elas estão tomando. Então elas vão até onde elas nunca foram, elas vão até onde ninguém foi, apenas por causa do seu impulso, por causa da falta de controle sobre as suas emoções, a falta de controle sobre a sua vida. Por que é necessário a gente ter um controle e autocontrole de nós mesmos? Antes de cada ação, a gente deve primeiramente pensar sobre o que pode acontecer. Se aquilo compensa, se aquela situação vale a pena, se expor tanto ao mundo vale a pena, se predispor a trabalhar com aquilo vale a pena. Quando nós olhamos os fatos, pensamos antes de tudo e analisamos o que existe de resultado e o que pode existir de resultado, nós, consequentemente, olhamos para o nosso mundo interior. O que eu consigo fazer? Aonde eu consigo ir? Quais são as minhas qualidades e quais são as minhas não qualidades? Os meus defeitos, as minhas conquistas, aquilo que eu desejo conquistar. O quanto eu sou responsável por algo? E se eu sou responsável, até quando e quanto eu posso me dispor de uma responsabilidade maior? Autocontrole é observar que o mundo tem um controle. A natureza, a mãe natureza, tem um controle. E se nós também tivermos esse controle, ao analisarmos as coisas de uma forma mais funcional, nossas decisões serão funcionais e não serão mais disfuncionais. E, consequentemente, nós mudamos os hábitos disfuncionais para hábitos mais funcionais. E se esses hábitos são mais funcionais, então nós entendemos sobre as nossas crenças disfuncionais, os pensamentos disfuncionais e os gatilhos que fazem com que a gente tenha uma explosão muitas vezes das coisas, que fazem com que a gente tenha um descontrole das coisas. Por isso que ao analisar isso, nós podemos dizer se somos ou não pessoas de autocontrole. E se você não for uma pessoa de autocontrole, exercícios físicos baixam o estresse, ansiedade, junto com mindfulness, a respiração concentrada, a atenção plena das coisas, diminui estresse, ansiedade e te dão um autocontrole maior. Porque tudo isso são potencializadores e desestressores do dia a dia. E se você precisa de autocontrole, saiba que terapia é a principal forma de uma pessoa encontrar em si mesmo autocontrole. Porque é na terapia que nós vamos ver as crenças formadas lá na sua infância, na sua adolescência ou na fase adulta mesmo, que não permitem você observar o mundo de uma forma mais funcional, o mundo de uma forma mais produtiva. E é através disso, então, que pessoas que desenvolvem esse autocontrole, elas são mais predispostas nas conquistas que elas querem. E elas conquistam mais porque têm autocontrole e porque mantêm hábitos
mais funcionais. Fazer uma caminhada, ler um livro, dormir bem, comer bem, ter boas amizades, assistir boas séries. É o que faz com que essas pessoas tenham hábitos mais funcionais. E quando você tem hábitos mais funcionais, então, necessariamente, e a cada passo que você der, você terá então um autocontrole na sua vida. E quando nós temos o autocontrole, tudo flui de uma maneira mais simples, mas de uma maneira mais funcional. Busque pelo autocontrole, seja emocional, sentimental, comportamental e físico. Lidar com suas emoções, com seus sentimentos, com o seu comportamento, com a forma que você age com o mundo, vai estabelecer você como uma pessoa em excelência. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, porque assim você vai me ajudar a ajudar mais e mais pessoas através da psicologia e da terapia cognitivo-comportamental. Grande abraço e fique bem!